Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto, e nessa edição você vai ver informações sobre a Comissão de Constituição e Justiça, que nesta quarta-feira aprovou a resolução da senadora Cátia Abreu em relação à cobrança do Fundo Rural. Essa decisão é muito importante, pode ser considerada uma vitória para os produtores rurais. Durante essa edição você tem mais informações a respeito dela. Vai ter ainda no quadro Agroações duas importantes empresas participando. A BRF, que vai trocar a partir de setembro a sua diretoria financeira e também de relação com investidores. E ainda a Fibria, que inaugurou nesta última quarta-feira o maior parque industrial de celulose do mundo em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Tem ainda as informações do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura americano, que mostra que a soja americana já começou a apresentar cancelamentos, tem até o final deste mês para fazer as entregas, então começam a aparecer os cancelamentos. Houve um recuo, portanto, no volume total de vendas dos Estados Unidos. Tem ainda mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Olha, durante essa semana e até o final da próxima, você está acompanhando no Agricultura BR a série Rotas e Vinhos. Hoje, você vai ver que em pequenos pedaços de terra é possível produzir uva e uva de qualidade. As vinícolas da Serra Gaúcha são administradas, na maioria das vezes, pela família. E o trabalho que começou com os avós segue nas mãos dos netos, jovens que foram buscar conhecimento para tocar esse negócio, dando sequência na magia que é produzir vinho. Quem vai nos levar por essa viagem é o Pedro Queito e também a Annalise Nicolodi. Daqui a pouco, durante essa edição da Agricultura BR, essa terceira edição, mostrando a produção de vinho, mostrando a sucessão dentro das propriedades, que é um fator muito importante, e claro, o empreendedorismo, o fator de negócio, porque eles são extremamente sustentáveis nessa produção de vinho no estado do Rio Grande do Sul. Então, fique conosco ainda hoje, terceiro capítulo, terceiro episódio da série Rotas e Vinhos. Por aqui o Agricultura BR segue agora falando a respeito de uma decisão na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania nesta última quarta-feira. A comissão aprovou a resolução da senadora Cátia Abreu, que suspende o Fundo Rural, ou chamada Previdência do Trabalhador Rural. Essa decisão ela foi tomada depois de ter sido adiada e foi tomada com 16 votos a favor da resolução da senadora. É importante lembrar que a comissão ela conta com 17 membros, sendo que o presidente não vota. Então, foi uma decisão meio que de unanimidade em relação a essa Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes e os desdobramentos a respeito dessa decisão você tem ainda hoje durante o Agricultura BR. Quadro Agroações de hoje, o primeiro do dia de hoje, você vai ver as informações sobre a BRF. E a BRF que anunciou a troca de uma das suas lideranças, no caso, o diretor financeiro e também de relação com investidores. Essa troca ela vai acontecer a partir do próximo mês de setembro e tem aí anunciado a contratação de Luiz Nogueira Luz Júnior. Ele que é um executivo renomado, que esteve já à frente de outras empresas, como, por exemplo, a Votorantim Cimentos, no qual estava ocupando exatamente esses mesmos cargos. É importante lembrar que a BRF faz esse anúncio num mês no qual tem conseguido se recuperar, depois principalmente da Operação Carne Fraca, e um mês na qual a China anunciou investigação em relação às importações de carne de frango do Brasil. Mesmo assim, tem conseguido se posicionar de uma forma positiva a empresa durante esse mês de agosto. Vamos ver como é que tem se comportado as ações então da BRF. Trazemos aqui que no dia 25 de julho o valor era de R$ 37,27 por ação.
No dia 1º de agosto, esse valor subia para R$ 38,17. No dia 8 desse mês, subiu mais um pouco para R$ 38,88. No dia 14, chegou ao maior valor dessa série considerada, para R$ 42,27 o valor da ação. No dia 23, estava em R$ 41,70, mas aqui fica nítido como subiram os valores das ações da BRF nos últimos 30 dias. A Agricultura BR segue agora trazendo destaque para o mercado vivo, para saber como é que são as ações negociadas neste momento com a BRF. Vamos saber como é que ela vem. Vem com alta mais uma vez, agora beirando os R$ 42. Hoje já chegou a bater essa marca de R$ 42 o valor da ação. Neste momento vem a R$ 41,98, com alta de 0,67% para as ações da BRF, negociadas sobre a sigla BRFS3. Toda quinta-feira, tradicionalmente, o Departamento de Agricultura norte-americano divulga o seu relatório de vendas e exportações. Esse é um relatório que agora começa a trazer cancelamentos. Isso porque já está dando teto, limite para os embarques de soja. Então, muitos contratos que foram feitos para entrega na temporada 16-17 passam a migrar para 17-18. Com isso, há cancelamento na safra velha. O que isso significa? Que os números que eram apresentados na última quinta-feira, com total de vendas que superavam 61 milhões de toneladas de vendas na temporada 16-17 dos Estados Unidos, hoje reduzem para pouco mais de 60 milhões de toneladas, com cancelamento de mais de 400 mil toneladas que foram divulgadas nesta quinta-feira até o último dia 17. Traz na tela aqui que a gente explica isso melhor. Olha só, cancelamento, portanto, nessa semana encerrada no dia 17 de agosto, cancelamento de 400.274 toneladas. A safra agora totaliza 60.710.000 toneladas, o que é bastante elevado ainda para as vendas norte-americanas. Por que eu digo que é muito elevado ainda? Porque 60.710.000 toneladas passa bem, acima de 3 milhões de toneladas, a meta de vendas e exportações determinada, ou prevista pelo Departamento de Agricultura americano. Veja só, trazemos aqui os dados agora relacionados ao que vem acontecendo. Vendas, você viu que atingiram 60.710.000 toneladas, a meta de 57.150.000 toneladas de soja, com esses cancelamentos que foram comprovados no dia de hoje. Olha, não é só isso, Nós temos outros mecanismos, que o departamento acaba tendo, como, por exemplo, quando os exportadores privados informam vendas avulsas. E isso aconteceu nesta quinta-feira, vendas confirmadas para a China. Vamos ver o volume, então. Temos aqui o volume de vendas de 132 mil toneladas de soja para entrega na campanha 2017-2018. Não poderia ser diferente, já não tem muito como vender soja na temporada 16-17. 132 mil toneladas, uma informação que normalmente é positiva para o mercado, é positiva para ter uma situação um pouco mais interessante com os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. Vamos saber se teve esse efeito. Trazemos aqui soja no mercado futuro e teve sim. Posição de setembro vem com $9,41 o bushel, alta de 0,64%. Posição de novembro, $9,45 mais 25 bushel, alta de 0,77%. E janeiro de 2018 a $9,53 mais 75 bushel, com elevação de 0,73%. Assim vem os negócios com a soja em Chicago neste momento, portanto, em elevação nesta quinta-feira. Outro fator determinante, aqui a soja de Chicago forma preço da soja no Brasil. Outro fator determinante, você sabe, é o dólar comercial, dólar que oscilava bastante aqui no Brasil no dia de hoje, isso por conta da definição de uma nova taxa, a taxa de longo prazo, a TLP, que deve ser apreciada mesmo hoje na Câmara dos Deputados. Vamos ver como é que vem o dólar comercial hoje, trazendo aqui os destaques para dólar, vem estável a R$ 3,14 mais 3 para o dólar comercial. O mercado está esperando essas definições em relação ao que pode acontecer com essa nova taxa.
Acompanhe conosco agora como é que vem a movimentação com os negócios com soja nos portos brasileiros, em relação aos valores praticados. Começamos pelo Porto de Paranaguá, que nos últimos 15 dias tem uma queda de 2,7%. Veja conosco aqui, temos redução para os valores médios em Chicago, tem queda para o dólar comercial, isso reflete diretamente nos preços. Você observa que no dia 9 de agosto o valor era de R$ 72,00 a saca, em 14 de agosto R$ 70,50, no dia 17 caiu para R$ 70,00 e vem trazendo a R$ 70,00 essa marca até esse dia 24 de agosto, portanto, registrando queda de 2,7% para o Porto de Paranaguá. Nos últimos 15 dias, a queda foi bem parecida para o Porto de Santos. Nós tivemos recuo em 15 dias de 2,8% para esse que é o segundo principal porto em embarques de soja do país. Trazendo aqui que no dia 9 de agosto o valor era de R$ 71,50, no dia 14 caía para R$ 70,00 a saca, no dia 17 vinha para R$ 69,50 e encontra aqui uma linha de resistência e vem mantendo até esse dia 24 R$ 69,50, com queda de 2,8% para os negócios com soja no Porto de Santos. A tecnologia, a cultura, o desenvolvimento da agricultura brasileira tem acontecido em todo o país, chegado aos estados e principalmente aos produtores. Vamos saber um pouco mais agora do trabalho que está sendo feito lá no estado de Sergipe pela Embrapa Tabuleiros Costeiros em relação às variedades de soja. Quem nos traz as informações é o Gleiton Medeiros, engenheiro agrônomo, que tem uma importante atuação na região. Canal do Boi, do Agrocanal, do Sistema SBA e a todos os produtores do nosso Brasil. Estamos aqui hoje em Nossa Senhora das Dores, no campus experimental da Embrapa, buscando mais informações e vendo as excelentes pesquisas aqui em milho e excelentes pesquisas também em soja no trabalho da rotação de cultura. Sabemos que é de extrema importância fazer a rotação, até para aumentar a nossa produtividade da região do Cealba, que engloba os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia. E com essas pesquisas traz mais produtividade e mais renda para o produtor. Vamos em frente. Tá aí o Gleiton trazendo informações lá da região do Cealba, Sergipe, Alagoas, Bahia. Quer participar também? Mande as informações aí da sua região. Por aqui o Agricultura BR segue agora falando a respeito de como é que vem o clima, porque ele está mais seco no centro-sul do país, com alguma possibilidade de concentração de chuva, principalmente no sul, lá no Rio Grande do Sul. Vamos ver agora com a Juliana Rezende como é que fica a previsão do tempo no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Nos próximos dias, uma massa de ar mais seco atua no centro-sul do país e garante tempo firme em grande parte. Durante os últimos períodos, as chuvas ocorreram nas regiões do centro-sul do país e acabaram se espalhando em áreas da região sul, estado de São Paulo e também no sul do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, a disponibilidade hídrica aumentou por conta das chuvas frequentes e também com volumes significativos. Agora, nos próximos dias, a tendência é de tempo firme em grande parte do centro-sul, se espalhando entre Santa Catarina, Paraná, toda a região sudeste e também o centro-oeste. Algumas instabilidades voltam a ocorrer no estado gaúcho por conta da passagem de uma nova frente fria. Só que os acumulados, pelo menos até o dia 29 de agosto, são baixos e não devem passar de 5 milímetros em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Durante o segundo período, pouca coisa muda ainda nas regiões do centro-sul do país. A tendência ainda será de tempo mais seco em grande parte agora desde o norte do Rio Grande do Sul, se espalhando por todas as áreas da região. Algumas instabilidades ainda seguem concentradas no Rio Grande do Sul, mas agora essas chuvas ficam especificamente concentradas nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai. Já durante o terceiro período, essas instabilidades do sul ainda devem persistir e agora essas pancadas de chuva se espalham um pouco mais, alcançando toda a faixa leste do Paraná. O volume de água ainda deve ficar baixo e não passa de 5 milímetros. Então são pancadas isoladas que ocorrem intercaladas com períodos de tempo mais seco. Nas demais áreas do centro-sul, a tendência
tendência será de tempo firme em grande parte do centro-oeste, do sudeste e também na metade oeste do Paraná. Então, no decorrer das próximas semanas, a tendência será de tempo mais seco em grande parte do sudeste e centro-oeste, favorecendo o andamento das atividades de colheita, especialmente do milho segunda safra e também das lavouras de café. Agora, já na região sul, com essas instabilidades frequentes, os índices de umidade do solo ainda devem seguir elevados, favorecendo o desenvolvimento das lavouras de trigo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A fase de crescimento é a mais importante. Um desenvolvimento saudável garante um futuro melhor. É preciso olhar de perto, proteger de todos os perigos, porque a atenção e o cuidado que recebemos desde o nascimento serão retribuídos mais para frente. Cuidar da lavoura é como cuidar de um filho. Potenza Duo, o mais poderoso tratamento de sementes e inseticidas, chegou. Uso agrícola, venda sobre receituário, consulte um agrônomo. Olha, ainda hoje você vai ter em destaque o terceiro capítulo da série Rotas e Vinhos. Hoje falando um pouco a respeito da sucessão familiar, desde os fundadores desses lugares fantásticos, né, onde se desenvolveu vinho no estado do Rio Grande do Sul, como que passou a administração das propriedades e também dos negócios na produção de vinho, mostrando que também é extremamente rentável para os produtores rurais. Daqui a pouco, dentro da nossa edição de hoje do Agricultura BR, que ainda vai mostrar que a CCJ aprovou a suspensão do dispositivo da cobrança do Fundo Rural. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu falo disso. Aproveite para entrar em contato conosco. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Entre em contato pelo 67996562266. É o número do nosso WhatsApp. E a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a resolução da senadora Cátia Abreu, que suspende a cobrança do Fundo Rural, a chamada Previdência do Trabalhador Rural, um fato que aconteceu nesta última quarta-feira e contou com o apoio de 16 dos 17 membros que compõem essa Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que o presidente não pode votar. O proposto da senadora Cátia Abreu acaba suspendendo essa cobrança e o governo agora ganha 5 dias para reclamar, rever essa situação. Lembrando que precisa ter, se o governo vier a recorrer, precisa ser subscrito por 9 senadores. Caso não aconteça isso, a decisão fica tomada, já fica decidida. Boa parte dessa resolução que foi proposta pela senadora Cátia Abreu vem por parte de uma reclamação dos produtores rurais de todo o país em torno da chamada bitributação. Essa bitributação, ela acaba acontecendo porque o produtor rural, ele faz o recolhimento da previdência normal, assim como acontece em relação aos trabalhadores da área urbana. Com os 2,1% que eram cobrados por conta da lei de 1992, isso ocorre 2 vezes, já que ele acaba sendo tributado tanto na folha de pagamento quanto também através do Fundo Rural. Sobre este assunto, a senadora do Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, falou a respeito do tema. A Constituição de 88, que unificou a previdência rural e privada, estabeleceu uma contribuição para aquele produtor, pessoa física, que não tem e não tinha empregados, numa forma de contribuir com a previdência. Esse artigo, que é o artigo 195 da Constituição, ele foi regulamentado posteriormente, em 1991, e esta é a razão de toda a divergência, houve uma série de adições indevidas e inconstitucionais em relação a essa contribuição. A começar que a Constituição estabelecia que a contribuição se daria em relação ao resultado da comercialização do produto rural. E a lei previu e prevê que os 2,1% se dá em relação à receita bruta proveniente da comercialização, independentemente do produtor rural já contribuir com o seu empregado para a previdência privada
ou não. O Supremo levou muito tempo para julgar esta lei inconstitucional, só o fez em 2011. E quando o fez, argumentou que a lei, extrapolando os limites constitucionais, estabeleceu uma bitributação ao impor também ao produtor rural que tem empregados a cobrança da Previdência. Além disso, ela mesma, o próprio Supremo percebeu que a lei foi além quando estabeleceu que a incidência se dá sobre a receita bruta proveniente da comercialização. Enfim, houve uma série de recursos extraordinários e o Supremo, nesses recursos, analisou pela inconstitucionalidade, até que uma nova lei viesse. Só que ela veio. Houve uma emenda constitucional em 98, regulamentada em 2001, e esta lei, agora recentemente, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sempre aprendi nos bancos das universidades que direito tardio, que justiça tardia não é direito, é mero remendo de alguma coisa que não seja justiça. Consequentemente, isso tudo causou uma insegurança jurídica tremenda no setor hoje, que é considerado o carro-chefe da economia brasileira. Um setor que não só quantitativamente mexe com o equilíbrio das contas públicas, superávit primário, mas qualitativamente ajuda o Brasil, colocando alimento na mesa do povo brasileiro e gerando empregos tão necessários para a nossa população. Essa insegurança jurídica, essa instabilidade faz com que hoje nós tenhamos esta casa que ter a responsabilidade não só de analisar a medida provisória que está aqui em tramitação, como também ter que votar esse projeto de resolução. Eu, de forma muito objetiva, senhor presidente, quero dizer o seguinte: como jurista, eu tenho dificuldade... Você vê que o apoio em relação à resolução da senadora Cátia Abreu ocorreu mesmo na Comissão de Constituição e Justiça, já era para ter sido apreciada anteriormente, há uma semana, só que não teve quórum na comissão, dessa vez não, dessa vez teve todo mundo participando, o que é muito importante, pode ser considerado, por enquanto, uma vitória para os produtores rurais de todo o país. Eu continuo falando a respeito dos destaques da capital federal, de Brasília, isso porque o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou os dados dos produtores rurais, também os volumes de recursos que foram ocupados, utilizados com o seguro rural nos últimos anos. De acordo com o Ministério, 420 mil produtores rurais foram atendidos nos últimos anos, é o que você confere agora na reportagem. Na reunião na sede da CNA, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller, detalhou os números do relatório de sinistros e o pagamento de indenização entre 2006 a 2015. Foram atendidos 420 mil produtores. Segundo o secretário, 52 milhões de hectares são especialmente para as culturas de soja, trigo, milho, maçã e uva. Em 2013, nós tivemos um recurso de 400 milhões de subvenção do governo federal, 2014 passou para 700 milhões e 2015, infelizmente, recuou. No ano passado, quando o ministro Blairo assumiu o Ministério da Agricultura, nós recolocamos o orçamento para 400 milhões de reais e também pagamos o que estava atrasado. Nós tínhamos um déficit de 217 milhões, vocês da imprensa acompanharam, que estava atrasado desde 2014. A gente priorizou isso dentro do Ministério da Agricultura, em menos de 90 dias colocamos rigorosamente em dia e recolocamos o orçamento que estava em 280 milhões para aproximadamente 400 milhões de reais. Isso deu ao mercado credibilidade e avançou bastante. Os números estão aí, avançou bastante, porque além de colocar o atrasado em dia, nós também fizemos uma programação com o Tesouro para que a gente pagasse rigorosamente em dia, porque isso dá credibilidade e ele dá mais eficiência no recurso. Quer dizer, se a seguradora tem o dinheiro em caixa, paga no momento certo, ele entra com mais força no mercado para estimular o seguro. Isso aconteceu. A diretoria da CNA, que promoveu a divulgação do relatório, alertou para a importância de dar a transparência aos números do seguro rural. Nós temos que entender que é uma indústria a céu aberto e, portanto, nós vemos há anos, eu diria, numa fase muito lenta de crescimento.
E vemos problemas recorrentes. Nós tivemos problemas climáticos na safra passada, na outra passada. Esse ano ocorreu normalmente, mas e o ano que vem? Então, portanto, enquanto nós não tivermos uma política de seguro rural fixa, efetiva, não sujeita a cortes, com que sofra contingenciamento no orçamento, nós vamos sempre estar nessa desconfiança. E pior que isso, sempre gerando desconfiança no mercado. É claro que a gente entende o esforço do Ministério da Agricultura, da área econômica do governo federal, mas nós temos que avançar. Nós temos alguns problemas, por exemplo, a taxa de Selic muito alta prejudica e faz com que tenha que se gastar muito recurso em equalização. Mas vai chegar no momento que nós vamos ter que optar mais por estar aperfeiçoando e colocando mais recursos no seguro rural, que efetivamente outras políticas, haja visto que nós entendemos que o nosso orçamento é curto. Mas nós temos que buscar um seguro minimamente equivalente ao tamanho e à força do setor agropecuário do nosso país. Quadro Agroações agora destaca o início das operações da fábrica Gigante da Fibra em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, para a celulose. Trata-se da maior indústria do mundo agora, ela teve a sua capacidade praticamente dobrada através de uma reforma, um investimento que foi feito na fibra nos últimos anos e com isso tem o maior parque industrial do planeta, ampliando em 2 milhões de toneladas a capacidade de produção de celulose por ano da fibra. Essa nova capacidade é conhecida por Projeto Horizonte 2 e é a maior linha única de produção de celulose do mundo. Com isso, a unidade de Três Lagoas ampliou sua capacidade nominal total de produção para 3.250.000 toneladas por ano, de um total de 7.250.000 toneladas anuais. Assim ficaram os dados em relação à fibra. Vou destacar rapidamente aqui para o produtor rural que está em casa e que às vezes não tem acompanhado tanto a celulose. Nós temos aqui uma capacidade subindo bastante. Você vê aqui o que acontece com a fibra em relação à sua capacidade anual de produção de celulose, mostrando muita força através dessa ampliação que foi bastante divulgada, tem tido essa circunstância apresentada ao público já há algum tempo, mostrando esse investimento que foi feito no seu parque industrial. Vamos acompanhar agora o que acontece com as ações da fibra. A fibra está numa semana comemorativa, pode-se dizer assim, e nos números, os dados aqui do valor das ações, dá para ver claramente a linha subindo, A linha subindo mostra que os investidores estão acreditando também um pouco mais na fibra. 25 de julho tinha o valor das ações negociados a R$ 33,16. No dia 3 de agosto, ele subia para R$ 33,77. No dia 11 de agosto, R$ 33,38. Aqui nós podemos observar que tinha uma estabilidade na casa dos R$ 33,00 entre 25 de julho e 11 de agosto. No dia 16 de agosto dispara, vem para R$ 38,23 o valor das ações da fibra. Nesse último dia 23, sobe mais um pouco para R$ 39,86 o valor da fibra, o valor das ações da fibra, que é negociado sobre a sigla FIBR3. Vamos saber agora como é que vem os negócios com fibra ao vivo, é o que nós destacamos agora. Temos nova alta e agora passando a marca dos R$ 40,00 pelo valor da ação. Alta de 0,45% nesse momento para as ações da fibra, negociada sobre a sigla FIBR3, vem sendo negociada a R$ 40,04 neste momento. Temos aqui o destaque então de alta para a fibra mais uma vez e agora passando o valor das ações dos R$ 40,00. Vamos ver agora os preços praticados para a saca de 60 quilos do milho nos últimos 15 dias no sul do país. E o nosso primeiro destaque é para o estado do Paraná. O estado do Paraná, nos últimos 15 dias, apresentou uma valorização de 10%. Vamos ver como ficou. No dia 9 de agosto, a saca estava sendo negociada a R$ 20,00, o valor que permaneceu até o dia 17. No dia 21, houve uma valorização, sendo negociada a R$ 22,00. Este valor permanece até esta quinta-feira, dia 24 de agosto. E o nosso próximo destaque é para o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina apresentou uma valorização de 2% na saca. Vamos ver como ficou.
No dia 9 de agosto, a saca estava sendo negociada a R$ 26, valor que se permaneceu no dia 14, no dia 17 e no dia 21 de agosto. E nesta quinta-feira, uma valorização de 50 centavos, sendo negociada então a R$ 26,50. Eu volto com você. Tá certo. E por aqui o Agricultura BR destaca agora a questão do clima no estado do Paraná, que recebeu algumas chuvas, teve recuperação de umidade para solo, no momento em que tem finalização de colheita de várias culturas de segunda safra. Quem fala sobre o clima na região é Juliana Rezende no quadro Agroclima. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. Durante o mês de agosto, houveram períodos de tempo mais seco no estado do Paraná. Tanto que esse tempo mais seco e essa falta de chuvas garantiram até a redução dos índices de umidade do solo. Houve problemas até de déficit hídrico, principalmente para as lavouras de trigo que estavam em fase de desenvolvimento. Ao longo dos últimos dias, as chuvas voltaram a ocorrer no estado por conta da passagem de uma frente fria que acabou favorecendo a formação de um canal de umidade. Isso acabou intensificando as pancadas no estado paranaense e os acumulados de chuva foram expressivos, tanto que tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica no solo, beneficiando principalmente as culturas de trigo que ainda estão em desenvolvimento. No decorrer dos próximos dias, essas instabilidades agora perdem intensidade e quem passa a atuar é uma massa de ar mais seco. Isso acaba inibindo a formação de novas áreas de instabilidade e durante os próximos 5 dias, até o dia 29 de agosto, a tendência é de tempo firme em todo o estado paranaense. Ao longo do segundo período, pouca coisa muda e ainda a persistência ainda será de dias ensolarados e falta de chuvas. Esse tempo mais seco no estado ainda deve persistir pelo menos até os primeiros 10 dias do mês de setembro. Essa falta de chuvas que deve ocorrer ao longo das próximas semanas no Paraná volta a beneficiar principalmente aquelas culturas que estão em fase de colheita, como é o caso das lavouras de café, do milho safrinha. Já nas atividades do trigo, algumas lavouras que ainda estão em fase de desenvolvimento podem acabar vindo a ser um pouco prejudicadas por conta desse tempo mais seco, mas a grande parte, o desenvolvimento já está mais avançado, especialmente ao longo dos próximos dias. O que deve começar já é as atividades de colheita das lavouras de trigo no Paraná. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Mais informações sobre milho agora no Mercado Futuro, começando pelo Mercado Futuro brasileiro. Acompanhe comigo como é que vem os negócios na Bolsa de São Paulo. Posição de setembro com 2.390 contratos negociados a R$ 27,70 a saca de 60 quilos, uma alta de 0,18%. Novembro, 1.220 contratos negociados a R$ 28,99 a saca, com alta de 0,73%. Assim vê os negócios com milho na Bolsa Paulista. Tem uma recuperação aí para os negócios com milho. Vamos saber agora como é que vem o milho na Bolsa de Chicago. Temos hoje, conseguiu realmente chegar, à meta de vendas de exportação nos Estados Unidos. Mesmo assim, uma situação bem complicada por lá. Olha só, posição de setembro vem a $3,40 o bushel, com queda de 0,36%. Dezembro, $3,55 por bushel, com recuo de 0,21%. Um dos motivos que motiva ainda mais essa queda em relação ao milho lá nos Estados Unidos tem a ver com o Brasil, que o Brasil pela primeira vez vai tarifar, vai colocar imposto sobre o etanol importado. Isso afeta diretamente os Estados Unidos, que tem um volume excedente por conta da sua produção de milho. Lá o etanol é feito à base de milho. Ainda hoje a gente explica um pouco mais essa questão relacionada a milho e etanol aqui no Brasil, principalmente essa tarifação que foi colocada, imposta pela Camex pelo prazo de 24 meses.
Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, a Agricultura BR vai trazer o terceiro capítulo, o terceiro episódio da série Rotas e Vinhos, hoje mostrando um pouco sobre sucessão familiar, como as gestões das propriedades rurais, mesmo pequenas propriedades, conseguem ser rentáveis, dar muito resultado na vitivinicultura gaúcha. Daqui a pouco, no Agricultura BR. E na terceira reportagem da série Rotas e Vinhos, você vai ver como é possível produzir uvas de qualidade em pequenas áreas, pequenos pedaços de terra na Serra do Rio Grande do Sul. Uma outra questão é como que elas são administradas, normalmente pela família, essa produção e também essas propriedades rurais. E mostra como que a ação, a atividade de produzir e também de gestão estava na mão dos avós, começou com os avós e hoje está nas mãos dos netos, que foram buscar muito mais informação para conseguir produzir vinhos de qualidade. A reportagem é de Ana Elise Nicolodi. Nós estamos aqui em Faria Lemos, um dos 4 distritos de Bento Gonçalves, né? Essa é a Rua do Bom Caminho, onde nós levamos os turistas, né? Escolhemos esse nome entre os moradores dessa rua e entre 3 nomes escolhemos esse que representa bem o que a gente quer mostrar para o turista, né? Sotaque carregado, energia que transparece e contagia quem visita a Vinícola Cristófoli. Maritânia é professora de História. Não deixou a sala de aula, mas nas férias e nos finais de semana auxilia a família nessa aventura. Desde a vinda deles de Treviso, na Itália, até aqui em Faria Lemos, na época ainda era Colônia Dona Isabel, né? Quando aqui chegaram. Então toda essa história nós contamos, as dificuldades que eles passavam lá e o que eles enfrentaram aqui também. Uma parada no alto do morro. É hora de observar a geografia da serra e entender um pouco de como a natureza influencia a produção. No Belvedere Horizonte da Inspiração, nós podemos observar ao sul o Spa do Vinho, que faz divisa com Faria Lemos, no Vale dos Vinhedos. Também podemos observar o telhado da Miolo, os Parreirais. Ao sul também nós temos o distrito de Faria Lemos, a sede. Seguindo ao norte, nós observamos o Vale do Rio das Antas. Temos também aí o Morro do Céu, ou muitos chamam também de Morro dos Baianos, porque esse morro já sediou um grupo de quilombolas que viveram ali, era uma família de 30 moradores. Por aqui, tudo relembra o passado dos imigrantes italianos, apenas com algumas adaptações. A carroça, antes puxada a boi, agora percorre os parreirais guiada pelo trator. Mas comer uva debaixo das videiras ainda tem gosto de infância. O passeio é um resgate de costumes, uma forma de deixar os turistas o mais próximo possível desse universo do vinho. E com uma paisagem dessas, quem resiste? O turista ainda pode curtir um piquenique debaixo do parreiral. Fábio e Bruna, sempre que podem, deixam a correria na cidade de Novo Hamburgo, também no Rio Grande do Sul, para curtir esse clima romântico.
A gente encontrou a Bruna e o Fábio, que vieram de Novo Hamburgo para passar uma tarde aqui embaixo dos parreirais, num edredom. Como é que está sendo essa experiência? Está sendo ótimo. A gente já conhecia a região e a gente queria fazer um passeio diferente, porque a gente gosta de visitar, né, as vinícolas. E eu vi o anúncio e fiquei super curiosa e a gente está adorando a experiência. Fábio, as pessoas deveriam de alguma forma aproveitar mais isso? Eu acho que sim. Isso, na verdade, a gente está aproveitando o que é nosso, né? A gente acha muito legal isso, a gente vem todos os anos e a gente espera continuar vindo por muito tempo. Bacana, aproveitem. Obrigado. Mas o vinho não é apenas uma bebida, é um estilo de vida. Acompanha as pessoas nas refeições, nas comemorações e assim vai marcando vidas. Bom, então nós iniciamos o nosso negócio, né, elaborando vinhos com as uvas da própria família e vendendo. E até hoje esse é a principal atividade da Vinícola Cristófori, né? Mas com o passar do tempo nós percebemos que o enoturismo, que é um serviço, né, então a gente sai do setor industrial para ir para os serviços, seria uma alternativa importante como receita para a empresa e como uma forma de fazer com que o nosso produto seja conhecido e valorizamos ele perante os clientes, né, perante o cliente final. Então, nós somos viticultores, né, desde o nosso tataravô que veio da Itália, nossa família sempre viveu da viticultura, a gente tem o maior orgulho do legado, né, da nossa origem e nós continuamos defendendo, né, os vinhos brasileiros e a nossa terra através dos vinhos que a gente elabora. Todos os produtores fabricam o seu próprio vinho. Muitos trabalham em forma de parceria, entregando a uva para as vinícolas ou nessa cooperativa, que há 86 anos fortalece o setor primário. Nós estamos com 370 famílias associadas, onde toda a produção é entregue na cooperativa. Nós temos um departamento técnico dentro da cooperativa que acompanha, que visita as propriedades e orienta o associado a plantar, a produzir exatamente aquilo que a cooperativa precisa. 22 milhões de quilos de uva são depositados a cada safra na cooperativa Garibaldi. A nossa região toda, a característica principal são de pequenas propriedades, agricultura familiar. Então, naquela pequena propriedade, o agricultor tem que tirar o seu sustento, né? E quanto mais ele produzir produtos que o mercado queira, que a indústria, no modo geral, consegue agregar um pouco mais de valor, consequentemente, o produtor também tem uma remuneração melhor. E aí, viabiliza a permanência dele na atividade, né? Então, o suco de uva é um dos produtos que está conseguindo cumprir com essa função. Tem muitos produtores reconvertendo vinhedos, né, de outras variedades de uva para uvas específicas para suco de uva. O setor entende que tem espaço ainda para os próximos anos de termos um crescimento. Há algum tempo também a gente está tendo uma demanda por esses produtos orgânicos. Como que tu enxerga esse mercado? O que a cooperativa em si tem feito em função disso? Nós, da Cooperativa Garibaldi, a gente tem uma linha de produtos orgânicos, nós temos 48 associados que produzem de forma orgânica, nós temos um vinho e um suco. É um mercado pequeno, mas é um mercado que está crescendo, né? Isso é bom, tanto para o consumidor final, que tem um produto mais natural, mais saudável, e também para o próprio agricultor, que muitas vezes, por problema de saúde, ele não pode ter contato com alguns defensivos agrícolas, né? Então, é uma alternativa mais limpa e, consequentemente, também o produtor que produz uvas ou outros produtos orgânicos, ele acaba tendo uma remuneração melhor por conta disso também, né? E é um mercado que está crescendo. Nessa cooperativa, os visitantes fazem uma viagem ao passado dos imigrantes italianos. As pipas de madeira armazenaram vinho até 2001. Agora, guardam frases de escritores famosos. Só no ano passado, a cooperativa recebeu mais de 114 mil turistas. No coração da cidade de Garibaldi, ela é apenas uma das tantas atrações que é possível encontrar por aqui.
Rotas e Vinhos você acompanha no Canal do Boi, no Agricultura BR. Lembrando que você pode acessar através dos nossos canais no YouTube, no Facebook, do Canal do Boi, do Agricultura BR. Acessar, rever essas reportagens, elas já estão publicadas. Essa grande série mostrando um pouco da produção agrícola voltada para a vitivinicultura, para a produção, para o turismo e todas essas belezas que você encontra no Rio Grande do Sul, nas áreas de produção de vinho. E a Conab elevou a sua expectativa de produção de açúcar no centro-sul do Brasil. Os dados divulgados dão conta de um ligeiro aumento se comparado ao levantamento anterior. Vamos mostrar aqui como é que ficaram esses dados. Em abril, a estimativa era de 35 milhões e 500 mil toneladas de açúcar. Em agosto, sobe para 36 milhões e 90 mil toneladas. É importante lembrar que a temporada 16-17 contou com uma produção de açúcar de 35 milhões 580 mil toneladas, o que representa para a safra atual uma alta de 1,4%. Um outro dado importante é a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. De acordo com os números da Conab, ela deve atingir 597 milhões 130 mil toneladas na temporada 17-18. Acompanhem comigo. Trazendo aqui os dados, nós vemos que em abril a estimativa era de 598 milhões e 40 mil toneladas. Em agosto, 597 milhões 130 mil toneladas. Portanto, há um recuo na expectativa de moagem de cana de açúcar. Também dá conta, como a produção de açúcar é estimada maior no Centro-Sul, que é uma safra mais açucareira do que a alcooleira. Na 16-17, a produção alcançou 612 milhões de toneladas, de acordo com os dados apresentados pela Conab para o Centro-Sul do Brasil na temporada 2017-2018. O assunto segue sendo cana-de-açúcar, porque agora a gente vai falar a respeito das chuvas sobre o centro-sul do Brasil, sobre os canaviais e como que eles podem trazer algum tipo de benefício para o solo e para as plantas. Quem fala a respeito do assunto é Juliana Rezende. As chuvas da última semana, especialmente das áreas mais centrais do país, entre a região centro-oeste e também o interior do sudeste, voltaram a favorecer as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento, porque essas pancadas de chuva tiveram potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo, especialmente entre o Mato Grosso do Sul, o interior do estado de São Paulo e algumas áreas também do norte do Paraná. Agora, na faixa leste do Nordeste, as pancadas ainda vêm sendo frequentes, com volumes de água significativos, garantindo bons índices de umidade do solo e ainda também beneficiando o crescimento das lavouras de cana-de-açúcar. Durante os próximos 5 dias, as instabilidades agora das áreas mais centrais do país perderam intensidade e quem passa a atuar é uma massa de ar mais seco, garantindo tempo firme em grande parte do interior do país, ainda também se espalhando para o interior tanto do Nordeste como também da região Norte. As chuvas somente seguem frequentes na faixa leste nordestina. O volume de água ainda não deve ser muito expressivo, fica de 5 até 15 milímetros. Mas essas pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, ainda seguem favorecendo a manutenção da boa disponibilidade hídrica no solo. Durante o segundo período, pouca coisa muda em grande parte das áreas produtoras de cana-de-açúcar do país. A tendência ainda será de tempo mais seco no interior do Brasil e pancadas de chuvas frequentes na costa leste nordestina. As chuvas perdem cada vez mais intensidade, especialmente nas áreas litorâneas do Nordeste. O acumulado dessa vez não passa de 5 milímetros. Durante o terceiro período, os primeiros dias do mês de setembro devem ser marcados ainda por tempo mais seco entre o interior do Sudeste e também algumas áreas do Centro-Oeste, também se espalhando para o interior do Paraná. Agora, nas áreas da faixa leste do Nordeste, as pancadas voltam a ganhar um pouco mais de intensidade, o volume de água pode alcançar até 15 milímetros e as lavouras de cana-de-açúcar que estão em fase de desenvolvimento na faixa leste do Nordeste ainda seguem beneficiadas com chuvas frequentes. Já esse tempo mais seco do interior do país, especialmente entre o Sudeste, o Centro-Oeste e o Norte do Paraná, agora volta a favorecer aquelas lavouras que estão em fase de colheita, porque com essa falta de chuvas, os produtores agora podem voltar a avançar com as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
ver agora os preços praticados para a saca de 60 quilos do milho nos últimos 15 dias. E o nosso destaque é para o estado de São Paulo, que nos últimos 15 dias apresentou uma valorização de 11,5%. Vamos ver como ficou. No dia 9 de agosto, a saca estava sendo negociada a R$ 21,50, valor que permaneceu até o dia 17 de agosto. No dia 21, houve uma alta, sendo negociada a R$ 22,50. E nesta quinta-feira, mais uma alta, sendo negociada então a R$ 24. E o nosso próximo destaque é para o estado de Mato Grosso do Sul. O estado, durante os últimos 15 dias, se manteve estável no preço da saca de 60 quilos do milho. Vamos ver como ficou. No dia 9 de agosto, a saca estava sendo negociada a R$ 16, valor que permaneceu até o dia 14 de agosto. No dia 17, uma desvalorização, sendo negociada a R$ 15,50, valor que se manteve até o dia 21. E hoje, nesta quinta-feira, dia 24 de agosto, a saca voltou a ser negociada a R$ 16. Eu volto com você. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver que a Camex, a Câmara de Comércio Exterior, definiu tributar a entrada de etanol de outros lugares, portanto a importação, e isso vai afetar e afeta diretamente os Estados Unidos. A duração dessa decisão é por 24 meses. Daqui a pouco você tem todos os destaques no Agricultura BR. E a Câmara de Comércio Exterior aprovou nesta última quarta-feira a tarifa de 20% sobre todo o etanol importado pelo Brasil, que ultrapasse a marca de 600 milhões de litros ao ano. Essa medida atinge diretamente o produto norte-americano que vinha inundando o mercado brasileiro. A tarifa de 20% foi anunciada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, juntamente com a Camex, e traz, de certo modo, um alívio para o setor aqui no Brasil, que já vinha reclamando dessa concorrência em torno desse volume de etanol que estava vindo dos Estados Unidos, lembrando que os norte-americanos têm um excedente muito forte de produção. Vamos ver esses dados, porque essa medida dura 24 meses. Olha só, a Camex, em 23 de agosto, definiu, então, tarifa de 20% para todos os volumes que excederem 600 milhões de litros ao ano. Isso atinge especificamente os Estados Unidos. A duração é de 24 meses. A medida foi vista como alívio pela indústria da cana, que alega que as importações, especialmente para o Norte e Nordeste, estão entre os fatores de pressão de preço para o etanol. Portanto, o setor brasileiro comemora essa medida que foi tomada ontem e que entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial da União. Por falar em Norte e Nordeste, vamos saber agora como é que está a previsão do tempo para a região com a Juliana Rezende. A disponibilidade hídrica no solo ainda deve seguir baixa na metade norte do Brasil ao longo das próximas semanas. Durante os últimos períodos, a falta de chuvas já vem garantindo déficit hídrico, principalmente nas áreas em vermelho do mapa. Nessas áreas, a umidade do solo em algumas localidades está abaixo de 10%. Essa falta de chuvas beneficia principalmente aquelas culturas que estão em fase de colheita, como é o caso do café em Rondônia e também das lavouras de algodão no interior do Nordeste. Ao longo dos próximos 5 dias, a tendência ainda será de tempo mais seco em grande parte do interior do Nordeste e também na maior parte da região norte. As pancadas ainda seguem ocorrendo e se concentrando no extremo norte do país, se espalhando um pouco mais para a faixa oeste da região nortista. Mas os acumulados são baixos e não passam de 15 milímetros. Já na faixa leste do Nordeste, as chuvas ainda devem seguir persistentes. Isso ocorre por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa nordestina. Durante o segundo período, a tendência ainda será de tempo mais seco nas áreas mais claras do mapa. As pancadas agora na região norte até se espalham um pouco mais para a faixa mais a oeste. Porém, as instabilidades perdem força. Os acumulados dessa vez não passam de 5 milímetros entre o Amazonas, Roraima, se espalhando ainda também pelo extremo norte do país. Já na faixa leste do Nordeste, o mesmo ocorre. As instabilidades seguem perdendo intensidade e os acumulados ficam cada vez mais baixos. Durante o terceiro período, a tendência ainda será de tempo mais seco no interior do Nordeste e também na região norte.
E até o dia 9 de setembro, as instabilidades agora ganham um pouco mais de força na região norte, principalmente em Roraima. Os acumulados podem alcançar até 30 milímetros. Já na faixa leste nordestina, as chuvas devem seguir persistentes e o volume de água agora pode alcançar até 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, a tendência será de tempo mais seco, principalmente nas áreas produtoras de café de Rondônia e também nas lavouras de algodão do interior do Nordeste. Essa falta de chuvas beneficia os produtores para que possam avançar com as atividades no campo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E vamos ver agora os preços praticados para a saca de soja de 60 quilos no centro-oeste do país. E o nosso primeiro destaque é para o estado de Mato Grosso do Sul, que nos últimos 15 dias apresentou uma valorização de 1,5%. Vamos ver. No dia 9 de agosto, a saca estava sendo negociada a R$ 56,25. No dia 14, uma leve queda, sendo negociada então a R$ 56. No dia 17, uma valorização sendo negociada a R$ 57, valor praticado até esta quinta-feira. E o nosso próximo destaque é para o estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do país, teve uma desvalorização de 3%. Vamos acompanhar. No dia 9 de agosto, a saca estava sendo negociada a R$ 57. No dia 14 de agosto, uma desvalorização sendo negociada a R$ 55,50. No dia 17, mais uma queda, sendo negociada a R$ 55,25, valor que se estabelece até esta quinta-feira. Eu volto com você. Obrigado, Carla. Daqui a pouco no Agricultura BR você tem as últimas informações desta edição do programa, trazendo também os números que formam o preço da soja aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E neste mês de agosto, o Ministério dos Transportes assinou o termo para a concessão de R$ 128.500.000 para que o Exército asfalte até o final do próximo ano 65 quilômetros da BR-163, basicamente o trecho ali entre Cuiabá até Santarém. Quem explica como é que está a situação é o repórter Valdir Pacheco. A rodovia é importante para o escoamento de grãos entre as regiões do Médio Norte e Norte de Mato Grosso até os terminais de Miritituba, no município de Itaituba, e de Santarém, no Pará. O porto de Miritituba fica às margens do rio Tapajós, 300 quilômetros ao sul de Santarém. Segundo o Ministério da Agricultura, a assinatura do termo garante finalizar os 955 quilômetros da rodovia localizados no estado do Pará. Dos 100 quilômetros que faltavam entre as divisas do estado de Mato Grosso até Miritituba, 65 quilômetros se refere ao termo assinado com o Exército. 35 quilômetros já estavam em obras. Abre aspas, não faltarão recursos para a execução, fecha aspas, garantiu o ministro dos Transportes, observando que a obra é considerada prioritária no governo. A BR-163 é uma promessa de 30 anos e necessária para os estados de Mato Grosso e do Pará, já que os produtores dependem dela para ter acesso à hidrovia. Em fevereiro deste ano, com as chuvas intensas que ocorreram, chegou a formar uma fila de 2.000 caminhões em atoleiros. Nos períodos de maior intensidade de escoamento, trafegam 1.500 caminhões pela rodovia. Os portos localizados na região norte do país facilitam a exportação para a Europa, Estados Unidos e Ásia, pelo Canal do Panamá. Valdir Pacheco, para o SBA. O Agricultura BR traz agora em destaque produção de energia, soluções para o Brasil e assuntos que são importantes, que estão diretamente ligados ao desenvolvimento. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com Luiz Otávio Koblitz, é empresário, trabalha nesse setor há muito tempo. É um prazer recebê-lo aqui, uma honra para nós aqui do Canal do Boi, Luiz Otávio. E questão de geração de energia, o Brasil tem um histórico muito importante,
né, que passa pelas hidrelétricas. Agora nós discutimos cogeração, geração de energia a partir de biomassa. Como é que você avalia o país hoje nessa situação da produção de energia internamente? Bom, muito bem. Primeiro agradeço poder estar aqui. É uma honra estar participando e falando desse tema que há 46 anos eu trabalho nele, né? Que é a geração de energia elétrica. A energia elétrica do mundo, na verdade, ela não nasceu para as cidades, né? A geração de energia elétrica nasceu para acionar bondes, tirar o burro e colocar um motor de corrente contínua, né? Então, nas cidades se implantava um gerador, normalmente com madeira ou com carvão, para alimentar aquele cabo dos bondes e assim funcionar. Assim foi até os anos 1800 e pouco, né? Até tem uma empresa na Bélgica que tem filial aqui, chamada Tractebel, empresa que era estatal, que era a tração da Bélgica, né? Depois é que verificaram que a energia elétrica podia ser bom. Primeiro na iluminação, né? Aquela iluminação a gás da rua, que o cara vinha para apagar e acender. E posteriormente nas residências a própria iluminação, aí depois vieram os eletrodomésticos, lembro que até geladeira funcionava com gás, né? Ou querosene, né? A área rural ainda tem muito. Ainda tem muito disso, né? Naquela época. Aí foram descobrindo a energia elétrica. E no momento que a energia elétrica entrou nas residências, na indústria, no transporte e tudo mais, nós ficamos inteiramente dependentes dela, né? Até porque não há como se transportar, nada se transporta melhor do que a energia elétrica, que é um simples cabo, né? Você chega por uma linha de transmissão e alimenta uma cidade de Campo Grande, né? Diferentemente do que seria transportar madeira, o gás natural, coisa parecida. No Brasil, esse desenvolvimento em energia elétrica, ele começou sobretudo nos anos 30. A primeira já foi em 1800 e tanto, né? Uma de 250 kW, muito pequenininha, que foi a primeira hidrelétrica no Brasil, e de lá para cá foram feitas muitas hidrelétricas. Notadamente, nos anos 30, ou após a Segunda Guerra e tudo mais, nós experimentamos um grande desenvolvimento. E aí, essas hidrelétricas foram sendo construídas sempre junto do local que precisava. Uma hidrografia muito boa que o Brasil tem, se aproveitou isso e foram se construindo hidrelétricas. Há cerca de 20 anos atrás, 25, nós éramos quase 90% do consumo de energia elétrica proveniente de hidrelétricas, que é uma excelente energia, é renovável, totalmente renovável. O sol bate no mar, o mar faz a nuvem vem para a terra, chove e lá vem ela de rio abaixo. É renovável. É um processo, né? Excelente. É um processo excelente, né? A água não se perde, ela vai e vem. Acontece que, depois de um certo tempo, começaram a aparecer outras fontes de energia, né? E o Brasil começou a experimentar essas fontes. O conceito de energia renovável, do famoso efeito estufa, dos gases de efeito estufa, que são esses gases de todos os combustíveis fósseis, notadamente o CO2, que é proveniente sempre de uma queima, ou ainda o gás metano, CH4, né? que forma como se fosse uma estufa, né? Que aumenta a espessura do vidro da terra, vamos dizer assim. Quando uma estufa está muito fria, a gente vai no vidraceiro e compra um vidro mais grosso. Aí ela vai armazenar mais. O que nós estamos fazendo na Terra é aumentando a espessura do vidro ao enviar lá para cima esse CO2, o metano e assim por diante. Quando começou a aparecer isso, já veio a componente de eu preciso de energia, ela tem que ser próxima e ela precisa ser renovável para não estar aumentando a temperatura da Terra. E o Brasil começou a experimentar uma série de outras fontes, né? O meu entendimento é que houveram dois grandes equívocos, notadamente nesses últimos 15 anos, né? O primeiro equívoco, ainda nas hidrelétricas, que são muito boas, mas hidrelétrica a qualquer custo. E foram buscar a região amazônica. Primeiro, o bioma amazônico ele é um pouco mais sensível, de um lado, e do outro lado ele está distante, não tem ninguém na Amazônia para consumir. Tanto que as duas usinas do Madeira, elas têm bipolo de corrente contínua, que andam cerca de 2.600 quilômetros para entregar em Araraquara, né? Então você veja que já começa... Como encarece também. Encarecendo essa energia, né? Indo para outra região e esquecendo outras fontes, né? Na medida em que também, até hidrelétrica, nós temos muitas para fazer, as menores. Mas qual é o problema de fazer as menores? As menores que têm impactos ambientais menores, estão em regiões já totalmente antropizadas, né? Então o impacto vai ser menor. E mais do que isso, é uma geração distribuída. Você está gerando onde mais ou menos se consome. Só
para a gente ver o efeito dessa coisa de levar para muito longe, o Brasil se tornou o campeão mundial em perdas quando se fala de energia elétrica entre o gerador e o consumidor. Nós perdemos praticamente 16% da energia gerada, porque são linhas muito extensas e faz o calor no fio, e chama-se efeito Joule, e esse calor vai para a atmosfera, geramos, mas não levamos, é assim. A primeira momento que a gente imagina é, nós somos grandes, que bom que a gente é grande, né? Não é um país pequenininho, e daí a gente precisa ter perda. Isso não é verdade. Países maiores do que o Brasil, como China e como os Estados Unidos, perdem entre 7% e 8%. Então, por que perder 16%? Luiz, você tem ideia de quanto que esses 16% de perda de energia, o que ele poderia movimentar em termos de uma cidade, por exemplo? Só para o público que está em casa tentar visualizar isso. O 16% é exatamente o consumo do Nordeste, mas também a gente não pode imaginar que a perda iria para zero. Sim, digamos não que poderia ser. Uma perda educada, né? Uma perda educada seria de 8%, né? É a metade de todo o Nordeste brasileiro. É a metade do Sul. O Sul consome um pouco mais do que o Nordeste. É a metade dos 3 estados do Sul, da energia consumida nos 3 estados do Sul. E mais do que isso, eu vou transformar isso em dinheiro. Esses 8% que a gente poderia recuperar, que não pode recuperar os 100%, ou seja, todos os 16%, eles gerariam cerca de um pouco mais de 5 mil megawatts médios, que seria 10 mil megawatts instalado. E isso custa 60 bilhões de reais. É você ter uma usina de 60 bilhões de reais, o dobro da necessidade de expansão de cada ano, sem colocar um tostão. Nem a operação e manutenção, porque essa usina é virtual, ela não existe, né? Ela já está sendo gerada. E isso nós estamos deixando passar. É aquela história não se é rico porque faz as coisas erradas, né? Se fizer a coisa certa, seria rico. Não se mexe no passado, já estão feitas, funcionando, ótimo. Para que nós possamos retificar isso, é preciso se ter atenção em 2 coisas. A primeira e primeiríssima precisa ser renovável, né? Vamos trabalhar com renovável. Não é possível que onde países que não têm sol, não é? Que não tem como fazer biomassa, já fizeram todas as hidrelétricas, hoje estão fazendo solar e eólica, que são muito mais complexas de fazer, porque são intermitentes, né? E nós aqui ficamos pensando em energia fóssil, né? Como gás natural e tudo mais, até para importar, quando podemos fazer. O primeiro ponto é o seguinte: tem que ser renovável, pelo amor de Deus, vamos fazer renovável, que são as 4: hidrelétrica, biomassa, solar e eólica. Só tem essas 4, são essas 4 e essas 4, as renováveis, né? A opção por uma energia não renovável, como o gás, que inclusive tem que vir de país vizinho, tem que vir da Bolívia, que é um país que nós sabemos, né, o Ministério de Hidrocarbonetos da Bolívia é complicado, é um país que tem uma certa situação, canaliza isso, passa por tantos estados até chegar na área em que vai... Isso é falta de planejamento, falta de parâmetros? O que significa isso exatamente? Eu acho que é uma falta de acuidade, né, de discussão nesse planejamento. O gás que nós produzimos aqui, nós temos mais a que usar. Esse gás ele pode ser usado de 3 formas. O gás simplesmente para a indústria, para aquele que faz vapor, né, que precisa para fazer o biscoito, ou seja lá o que for. É o gás para a grande usina, que eu tenho muita restrição em fazer isso, porque de certa forma você já vai gerar mais perdas, né, e tudo mais, mas pelo menos se fosse nosso. Mas o principal seria colocar esse gás em termos de geração para a indústria fazer cogeração. O que seria isso? Geração é entregar o gás, ela só gera energia elétrica. Cogeração, não tem coautor, 2 pessoas escreveram o livro, né? A cogeração é você gerar a energia elétrica dentro da indústria e com o calor que sair dessa máquina, ou motor, ou uma turbina a gás, tipo turbina de avião, que a gente vê ali no avião aquele calor saindo, você não vai sair agora. Você passa numa caldeira de recuperação de calor e vai fazer o vapor que eu preciso para a indústria. Com isso, as eficiências de uma pequena máquina dentro da indústria, combinado com o fato de aproveitamento da componente térmica, ela tem uma eficiência maior do que uma grande máquina de 1.500 megawatts, que aliás nós importamos tudo, né, quando fazemos isso, né? Então, esse gás nacional deveria ser entregue para isso, para a cogeração, para a pequena indústria, e fomentar. Muita indústria não faz a cogeração porque há um parâmetro do gás um pouco caro. Tem que chegar lá e dizer o que é que precisa, que para o Brasil é muito melhor. E ninguém é mais distribuído que uma cogeração.
porque a geração está dentro do local de consumo, especificamente. Exatamente. Né? Esse é o caso do gás. As outras coisas são as próprias hidrelétricas, as menores, são conhecidas como PCH, Pequena Central Hidrelétrica. Não é assim tão pequena, uma de 30 mega custa 200 milhões de reais, né? Mas elas estão próximas às cidades. As PCHs fazem a sua linha de transmissão. Está no preço da PCH, está no preço da tarifa. E se for longe, ela não será construída, porque não viabiliza. E ela entrega essa energia, está 20, 30, 40 quilômetros da cidade, dentro da subestação da cidade. O que nós estamos fazendo, a energia que vinha de 400, 500 quilômetros para uma cidade aqui do interior, ela agora é entregue ali ao lado. Nós estamos diminuindo essas perdas. A cada ponto que a gente ganha nessa perda, nós vamos ter aproximadamente 1.200 a 1.300 megawatts instalados de graça, ou seja, alguma coisa na ordem de 10 bilhões de reais que a gente vai ganhar. Que volta a ter, né? Que volta a ter, porque por enquanto ele vai para a atmosfera e se perde. E não dá bônus para ir para o céu. É pior isso, deve dar até ônus quando chegar lá. Né? Exatamente, desperdício. Desperdício. Né? Dentre essas fontes que podem estar junto às cargas, a que mais faz falta é da biomassa, e dentro da particularidade da biomassa, já que existe biomassa com resíduo de casca de arroz, biomassa muito de cana-de-açúcar com bagaço e as pontas e palhas, né? Há uma que você controla a utilização dela, porque ela é despachável, que são as florestas energéticas, né? Então, só para a gente ter uma ideia de que essa coisa não é tão grande, se toda a energia do Brasil hoje fosse feita com floresta energética, eu não estou propondo isso, mas só para dar um exemplo... Há possibilidade. Nós teríamos apenas 2,2% do território nacional com essas florestas. Só 2,2% do território nacional. Hoje a agricultura ocupa 8% e pecuária ocupa 19%. Seguramente tirando desses 19%, não era desmatar para ocupar a área degradada. A área degradada, exatamente isso. E fazer uma junção ambiental, social e de onde tem a carência da energia. Hoje, para este problema que aconteceu ao longo do tempo, colocando coisas muito grandes, ou outras fontes, como diesel, pelo amor de Deus, o diesel custa R$ 1.200, R$ 1.300 por megawatt-hora, quando a energia normal custa 200, 220, né? Mas se colocou, né? Hoje, esse governo atual, que está fazendo pelo menos essa parte certa, o nosso ministro tem conduzido muito bem, esse ministro atual, que está 1 ano e pouco no governo, está inclusive pensando fazer distrato desses contratos antigos, né? Porque quando você compra diesel, que é muito barato comprar o motor, não pode esquecer que na hora de funcionar você usa diesel, né? Não vai usar água. Você vai comprar. Na verdade, ele vende, já venderam o motor com pensamento que vai vender o combustível. É lógico, então não vai ser barato, né? Esse diesel. Quem mais pode contribuir para essa solução do resgate desta perda, essa perda muito grande, né? É a floresta energética, que a gente pode ir implantando com ganhos ambientais, né? Que a gente pode ir implantando elas. Além das implantadas, o Brasil tem 10 milhões de hectares de floresta energética, notadamente com a diminuição do carvão que ia para a ferro-gusa, deve ter uns 2 milhões sem muita utilização. Mas, novamente, este planejamento não deve ser o empreendedor. O planejamento da matriz energética brasileira ele tem que mudar e ele tem que passar pelo Conselho Nacional de Política Energética, cujo presidente é o próprio ministro das Minas e Energia. E vários segmentos da sociedade são vistos naquele conselho, e esse conselho tem que determinar que tipos de fontes. Eu vou dar um exemplo recente: Fukushima explodiu, a Alemanha olhou para e disse: eu não quero um reator junto de mim mais. Tira isso daqui. Tira, o 22 fecha o último. Então, não é assim. Não se entrega a economia nem forças de mercado matriz energética. Matriz energética é da sociedade, entendeu? E tem que ser homologada, né, por essa entidade aqui no Brasil. Daí por diante, uma vez definido, se coloca a matriz energética em termos do que queremos, aonde queremos e quanto queremos em cima da mesa, e aí sim entram as forças de mercado, que nós sabemos, que vão conseguir fazer aquilo pelo menor preço. Não podemos inverter essa ordem. Não é força de mercado que define a matriz. Sociedade define a matriz e força de mercado vai lá e constrói aquilo que foi definido. Professor Otávio, até encerrando já a entrevista, você acredita que hoje o Brasil tem um ambiente melhor
para chamar, para debater um assunto como esse, né? As matrizes energéticas do país, chamar a sociedade para discutir, chamar também a questão dos potenciais técnicos, a questão técnica, o potencial do país. Hoje há mais ambiente para que se tenham empregos e planejamentos mais acertados, no seu entendimento? Eu vou até lhe explicar como uma questão de ouvido. Entre esse governo que está hoje, eu estou falando sobretudo do ministro Fernando lá no Ministério, né? E os governos que houveram, existe um ponto comum, chama-se o ouvido. Antigamente, o ouvido era o nosso, a gente só fazia ouvir, porque ninguém ouvia o que a gente dizia. Hoje, o ouvido é do ministro. Nós temos um ministro que ouve, procura gerenciar equipes, entendeu? E as coisas estão melhorando. É claro que é o início de um processo, né? Que provavelmente no próximo governo, a partir de 18, né? Essas forças vão melhorando, né? E nós vamos nesse caminho. Esse é o caminho, mas o startup foi dado assim que se mudou aquele Ministério da Água para o Vinho, né? Eu lembro que nós tivemos uma medida provisória 579 que foi realmente um desastre para o Brasil, até no dia 11 de setembro de 2012. A 11 de setembro foi a data das Torres Gêmeas lá, né? Foi realmente um estrago parecido com aquele, né? Mas hoje não é hora mais de falar do passado, eu acho que agora nós temos que falar do futuro. E o futuro é assim, é com diálogo, ouvindo todas as partes e entendendo o que a sociedade quer para se crescer. São duas coisas que a gente tem que estar em mente para fazer isso. Primeiro, a energia tem que ser renovável, só em casos excepcionais. O segundo, nós temos que resgatar esses 60, 70 bilhões que estão traduzindo em perdas acima do que seria o razoável, né? Aí, colocando fontes menores, né? O small is beautiful. Muito bem. Luiz Otávio, dava para ficar com essa conversa aqui, a gente pode saber muito mais, explorar um pouco mais, Luiz Otávio, mas prazer recebê-lo, você está sempre bem-vindo aqui no Canal do Boi. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado também, ficamos à disposição. Tá certo, eu conversei com o Luiz Otávio Koblitz aqui a respeito de energia renovável, assuntos importantes para o desenvolvimento de todo o país e principalmente do setor do agronegócio. Encerrando essa edição, trazemos aqui as referências para os negócios com soja no Brasil, começando pela soja em Chicago, que permanece em alta. Posição de setembro com alta de 0,48% a 9 dólares 39 centes o bushel. Novembro, 9 dólares 44 centes o bushel, alta de 0,66%. Janeiro de 2018, 9 dólares 52 centes o bushel, com alta de 0,63%. Vamos trazer agora como é que vem os negócios com dólar comercial. Você acompanha comigo agora, trazendo a moeda norte-americana, que vem em movimento de estabilidade no Brasil, muito por conta das expectativas em torno da taxa, né, que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. Agora vem com queda, né, cai de 3,14, vem com recuo de 0,15% a R$ 3,13 mais 9 neste momento, referência para o dólar comercial. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu desejo a todos uma ótima tarde. Voltamos logo mais às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.